quarto ano, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de história. E falar nisso, como que vocês estão, meus amores? Estão se cuidando? Tô com muita saudade. Sei que a distância parece estar ficando cada dia maior. Mas no momento que eu tô aqui gravando, eu penso, imagino cada rostinho, mata um pouquinho da saudade. Meu abraço, gostaria que esse abraço fosse presencial. Mas por enquanto é assim, mas que Deus abençoe que volte o mais rápido possível, né? Deus está aí no comando e nós com a nossa fé vamos buscar aí que tudo volte ao normal o mais rápido possível. Claro que não normal, nós aprendemos muito com tudo isso que aconteceu, não é? E vamos levar lições e boas, tá bom? E vamos lá então? Em história, nós vamos agora abrir o livro na página 204, começar aí com uma discussão, vamos pensar um pouco. Por favor, eu vou fazer a leitura e vocês fazem a leitura junto comigo, tá? Mudança e permanência na sociedade. Ao longo do processo histórico, a prática de cultivar o próprio alimento possibilitou a fixação dos seres humanos em uma determinada localidade. Mas será que o sedentarismo eliminou o nomadismo? Gente, o que leva a pensar aqui? Lembra que nós vimos também no livro 1, que antes eles eram nômades, porque eles ficavam indo em busca da natureza, de recursos da natureza, e eles não cultivavam, né? Passou a cultivar, descobriu o fogo, lembra de tudo? Fez as ferramentas e foi evoluindo, e então a prática de cultivar o seu próprio alimento fez eles ficarem o quê? Sedentários. Mas eliminou a parte do nomadismo? O que vocês acham? Vamos pensar um pouco e vamos aí descobrir, até pesquisar sobre isso. E o desenvolvimento da agricultura eliminou a coleta dos frutos da natureza? Será? Vamos lá ver. Você, aí de casa, já tomou suco ou creme de açaí? O açaí é uma frutinha roxa, nativa de uma palmeira da região amazônica. Olha só, é retirado direto da natureza. E vocês acreditam que a primeira vez que eu experimentei eu não gostei muito não, mas agora eu gosto. E vocês? Aí agora na imagem a seguir nós vemos o açaí sendo coletado em uma área de floresta na cidade de Belém, no Pará, tá bom? Então deixa eu abaixar aqui para ver. Olha lá a frutinha, gente. Ó, olha o que tá falando. Palmeira de açaí com frutos em Cruzeiro do Sul, no Acre. Essa foto foi feita em 2015. E um trabalhador leva frutos de palmeira do açaí após coleta. Foto em Belém, no estado do Pará. Olha ele aqui, ó, gente. Ele pegou assim, ó, essa parte todinha. Olha aqui o fruto, ó, tá vendo? Então, logo nós já temos a primeira resposta. Continua pegando coisas da natureza. No Brasil, há muitos frutos que são coletados da natureza, como o pequi, a mangabá, o guaraná, o cupuaçu e tantos outros. O ser humano modifica a natureza quando ocupa seu espaço. Então, assim, a partir do momento que nós estamos ocupando espaço da natureza, nós estamos já modificando ela. Mas pode viver em harmonia com o ambiente, claro. Então, eu estou ali ocupando espaço, estou modificando, mas eu posso plantar, eu posso fazer o bem para a natureza e para o meio ambiente. Um exemplo disso são as intervenções realizadas na paisagem pelas populações indígenas. Um exemplo disso são as intervenções realizadas na paisagem pela população indígena. Elas, geralmente, não são aleatórias. O que é aleatórias, Pro? Quando tem uma letrinha assim, vocês dão uma olhada aqui no glossário que geralmente está explicando, tá? Aleatório é que acontece por acaso. Então, olha só, os indígenas, eles não fazem mudança à toa, por acaso, porque eles sabem o que estão fazendo. Mas, fruto do profundo conhecimento sobre relevo, solo, vegetação, animais e técnicas de plantio. Olha só, os indígenas, quando eles fazem a mudança, eles já imaginam e já sabem por quê, em qual momento eles vão fazer a intervenção. Inteligentes eles, né? É porque eles vivem disso, vivem ali da prática disso. Veja a imagem a seguir. Os indígenas dessa aldeia cultivam alimentos e vivem no território do Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso. Olha aqui, essa foto nós já vimos uma parecida, né? Essa é uma vista de um drone da aldeia Aiá, da etnia Calápalo, em Querência, em Mato Grosso do Sul. Essa foto foi feita em 2018.
Meus amores, observando a imagem, olha só, observe a imagem e indique de que forma esse grupo interferiu na natureza. De que forma, gente? Vamos lá pensar. Esses povos não são os únicos a viver de forma nômade. Olha outra resposta. A imagem a seguir mostra uma família brasileira nômade que se muda por causa das cheias do Rio São Francisco, no município de Remanso, na Bahia. Olha lá, gente, levando a própria casa deles. Essa família modifica a paisagem natural onde estabelece sua residência? Então agora vocês vão dar pausa e responder as duas questões que eu já vou com a resposta, tá bom? Pronto, meus amores, agora que vocês deram pause, deixa eu até aumentar aqui para vocês poderem ver melhor. Amores, então, dentro da nossa conversa, olha só, é muito fácil de responder. Quem respondeu diferente, mas está mesmo linha de raciocínio, como eu sempre falo, deixa, o livro dá uma ideia, tá bom? O que eu quero, o que eu preciso, o que vocês precisam é entender e saber pôr no livro, pôr no caderno, aonde for o seu entendimento, tá bom? Vamos lá. Então, quando faz a pergunta do grupo indígena, como ele interfere na natureza, tá aqui, a comunidade indígena interfere na natureza ao desmatar uma parte da vegetação para a construção da sua moradia e para a prática de agricultura. Ela também interfere ao aproveitar os recursos disponíveis no meio ambiente que vive. Então, assim, já é tudo que nós já conversamos. Uma vez que ele tá lá, ele fez desmatamento para fazer suas casas, ele usou a madeira para fazer as casas, ele usou espaço, ele fez desmatamento para ter o espaço, fazer a casa, então ele interviu sim na natureza. E essa outra família? Sim, a própria inclusão da casa no espaço natural já modificou a paisagem. Eles vão ter que pôr num espaço, eles vão ter que achar um espaço, eles vão modificar aquela paisagem. Assim como as práticas para obtenção de alimento e a relação com o meio ambiente que a família está inserida. Porque assim, eles vão levar a casa, eles vão ter que fazer ali uma forma de alimentação, eles vão ter que fazer uma forma de esgoto, alguma forma eles vão ter que fazer, né? Então eles vão intervir também na natureza, tá bom, meus amores? Agora vamos dar continuidade. Amores, continue lendo comigo, entendendo comigo. Nós vamos dando pausa e discutindo o que estamos lendo, tá bom? A sociedade se transforma continuamente. Opa, Pro, como assim? Continuamente. Entretanto, muitas práticas continuam existindo ao longo do tempo com a vida nômade. Então, assim, se nós estamos tendo uma vida nômade, nós estamos modificando, nós estamos transformando, né? Ao conhecermos algumas formas de vida nômade, é possível perceber que o deslocamento dessa população não é contínuo, mas depende de uma série de fatores, tais como a disponibilidade de alimentos, o clima e até tradições culturais desses povos. Como o modo de vida nômade fazia parte da realidade dos primeiros agrupamentos humanos, é muito comum que as pessoas tenham a ideia de que a população vive dessa maneira. Na atualidade, são atrasadas ou isoladas em relação às tecnologias. Por exemplo, a vida nômade, no entanto, representa uma característica de maneira de viver, da cultura e das tradições do grupo. Muitos desses indivíduos utilizam veículos automotores, telefones celulares, computadores, entre outros recursos presentes na sociedade. Aí o livro traz aqui um site que vocês podem conectar para conhecer um pouco mais sobre os povos nômades, tá? Então, assim, gente, lembra que nós vimos que foi mudando? Tinha grupo que eles escreviam nas cavernas, lembra? Teve aquele outro grupo que conseguiu o recurso aí que eles captavam água. Então, foi mudando no decorrer da nossa história. Tudo que nós já vimos aqui, nós estamos aqui, ó, recapitulando um pouquinho do que nós já vimos. Você sabia, as pessoas que utilizam a internet para trabalhar, não necessariamente, não necessitando de um lugar fixo ou de uma localização exata para desempenhar funções, executarem suas demandas de trabalho, são chamadas de nômades digitais? Será que agora eu sou uma nômade digital? Porque assim, aqui em casa eu preparei aqui nosso lugar, vocês verem que geralmente eu gravo aqui. Quando aqui tá com algum problema, eu gravo em algum outro local, mas estou aqui na minha residência. Mas teve uma necessidade, uma emergência, eu precisar ir para outro lugar que tenha internet, eu consigo falar com vocês pelo celular
e acessar meu computador e falar com vocês e gravar aula. Então, atualmente, eu sou uma nômade digital. Bom, meus amores, eu tô brincando, mas é para vocês entenderem aí o que quer dizer o livro, tá? Então, olha só, nós já conversamos, eu já falei para vocês, quando tá assim, para casa, são lições que vocês vão fazer no caderno, tá? Geralmente é revisão de tudo que nós já vimos no capítulo, tá bom? Então, a gente vai conversar, vocês vão pôr pause e depois dar enter para ver a resposta. Então, vamos lá. Olha só, os povos nômades produziam limitada interferência em seu ambiente natural. Porque eles eram nômades, né? Então eles iam lá, usufruir e depois ir embora. Explique como era o modo de vida dos primeiros grupos nômades, de modo a justificar essa afirmativa. Gente, lembra lá o que nós vimos bem no início do livro. Volta lá no início do capítulo. Explique de que forma a utilização do fogo promoveu mudança no modo de vida dos seres humanos. Olha só, isso daí teve muita mudança, né? Analise de que maneira o desenvolvimento das primeiras comunidades produziu um impacto sobre o meio ambiente. Então, vocês vão falar aí um pouco sobre os povos sambaquis e pelos habitantes de Jericó, tá? Então, vocês vão ver aí um pouquinho sobre eles e responder. Gente, né, eu vou conversar aqui sobre essa página toda, depois vocês põem pausa, a gente vai corrigir as duas, tá bom? A tecnologia usada na confecção de sofisticados vasos de cerâmica, lembra dos vasos de cerâmica? Pelos povos marajoaras, era bastante desenvolvida. Aponte os aspectos que possibilitaram essa afirmação feita pelos cientistas. Como que eles afirmam isso? Como eles sabem disso? Dá uma lida lá também, tá, meus amores? A sedentarização modificou a relação dos indivíduos com a natureza. Foi, né? Mas não causou a extinção ou abono de modo de vida nômade. Essa afirmação está correta? Justifique. Nós já vimos isso, né? É possível ser humano ocupar o território e viver em harmonia com a natureza? Cite o exemplo dessa convivência. Agora vocês vão completar esse texto com essas palavras, tá? Ó. Põe em pause, lê o texto e complete, tá bom? Todo mundo pondo pause. A nossa lição hoje vai ter essa página, tá bom? Então põe pause, faça tudo, daqui a pouco vocês dão enter. Deixa eu ir lá no outro livro. Bom, acredito que vocês já fizeram e vamos lá só para o nosso bate-papo. Então, os povos nômades produziram limitada interferência em seu meio natural? Sim ou não? Por quê? Vamos lá. Os povos nômades obtinham o seu alimento por meio de caça, da pesca e da coleta. Essa prática possibilita uma convivência com o meio natural sem grande impacto. A interferência pode ser observada nas pinturas rupestres e nos equipamentos construídos a partir de recursos retirados da própria natureza. Então, isso aqui nós já vimos, é aquela parte que fala que eles, sim, utilizavam meios da natureza, mas eles não modificavam muito. E aí está falando sobre quando vem o fogo, quando vem a descoberta do fogo. Quando o homem aprendeu a dominar o fogo, foi possível aquecer o ambiente, assar alimentos e afugentar os animais perigosos, porque eles pegavam fogo para assustar. Isso possibilitou a sua fixação em determinado local e a elaboração. Então, assim, se eu consigo aquecer meu ambiente, eu não preciso fugir dele. Então, eles acabaram permanecendo mais tempo, né? Cada vez mais sofisticadas de instrumentos ligados à produção de alimentos e à construção de moradia, artigos de defesa e de transporte. Então, eles foram modificando e evoluindo com a descoberta aí do fogo. Gente, é o que eu sempre falo, aqui nós estamos discutindo, mas certamente vocês colocaram com a palavra de vocês, tá nessa linha de raciocínio? Ótimo, não apague. Aí, quando fala dos povos sambaquis, nós vamos lembrar do quê? Das construções estabelecidas no local. Os montes, lembra aqueles montes de concha? Monte de concha. A derrubada da vegetação nativa para a prática de agricultura e da construção de moradias, entre outros impactos que eles causaram. E os habitantes de Jericó?
Aí nós temos a construção de casas com a utilização de pedras e barro, construção de canais de irrigação, muralhas, entre outros impactos que eles causaram, né? No 4, meus amores, a resposta está aqui embaixo. Aí a pergunta é, vamos ler a pergunta. Falando da tecnologia na confecção do vaso de cerâmica, como foi possível? Então, sim, foi possível descobrir por quê. O ser humano, sim, é possível ao ser humano viver em harmonia com a natureza. Nós podemos citar a população indígena, que em sua maioria convivem de forma harmônica com o espaço natural. Pode mencionar também as comunidades que vivem em parques nacionais ou estaduais, que aprenderam a respeitar o meio ambiente e outras formas de praticar a agricultura e não agride o solo, o recurso hídrico e a vegetação, entre outros exemplos. Peraí, deixa eu ver aqui a pergunta. O sedentarismo modificou. Olha só, meus amores, aqui está escrito 4. Mas, na verdade, essa resposta aí é possível ocupar o território em que a harmonia é da 6, tá? Da 4 é esse daqui, olha, que está escrito 6, é da 4, tá? Desculpa. No processo de fabricação do vaso de cerâmica, os marajoaras sabiam escolher a melhor argila. Além disso, para aumentar a resistência das peças, misturando barro com outras substâncias minerais ou vegetais, como cinzas de cascas de árvores, pó de pedra ou conchas e areias. Em seguida, montavam o objeto, desenhavam figuras, principalmente geométricas, muitas delas em alto relevo. Pintavam e finalmente colocavam a peça para queimar em uma fogueira. Lembra que os historiadores, os pesquisadores acharam? Por isso que se sabe disso, tá, meus amores? Então a 6 nós já corrigimos também. Vamos ver então a 5. Falando do sedentarismo, de mudar a relação do indivíduo com a natureza. Sim, em algumas sociedades ainda persistem práticas de vida nômade. Nós vimos lá pessoas saindo, né, casa cheia. Como a coleta de frutos e a caça e a pesca, bem como existem comunidades que migram constantemente de um local para o outro. Por exemplo, fazem plantações ligeiras, ou alimentar o gado, realizar trocas comerciais, entre outras atividades. Tranquilo, nós já vimos tudo isso. Vamos ver como vocês completaram aqui? Vamos lá, vou lendo já direto agora. No processo de ocupação do território, o ser humano modificou a natureza. Afinal, até mesmo uma inscrição em uma rocha modifica o que anteriormente existia. Outros acontecimentos ao longo da história produziram profundas mudanças no modo de vida das pessoas, como a descoberta e a utilização do fogo, o desenvolvimento da agricultura e o avanço nas técnicas de plantio e na confecção de instrumentos. A ação do indivíduo, seja por meio de suas construções ou da obtenção, da produção e do consumo de alimentos, entre outras atividades, provocou consequências no meio ambiente e na organização da sociedade. Acredito que todos vocês acertaram. Nós hoje finalizamos aí o capítulo 1. Então, nós fomos da página 204 até a 207. Tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham acompanhado comigo. Quando a leitura pronta, não gosto nem de ler muito, que eu acho que fica cansativo para vocês, mas era interessante eu ler para conversar. As pausas que eu dei para explicar, eu acredito que foi válido para vocês, tá bom? Amo vocês, até a próxima aula.